Tudo pronto, Joãozinho? Pode começar? Pronto. Muito bem. Então, nós concluímos aquela primeira parte dizendo que não estamos mais debaixo do reino do pecado. Ele não tem poder e nem domina sobre nós. Estamos mortos para o pecado. Então, essa ideia, ela compactua com o contexto do versículo, com o contexto em qual o versículo foi inserido e com a carta, ou essa parte da carta, a qual nós estamos estudando. Você lembra, no domingo passado, nós lemos Romanos 5:21, que diz assim: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado, ele reinou em nós, né? Ele reinou na nossa vida e morremos para isso, né? Morremos para isso. É considerado como uma vida morta. Morremos para esse estilo, para esse reinado em nossas vidas. E agora nós temos um novo poder em nossas vidas que nos influencia, tá? Nós estamos debaixo de um novo poder. Nós vemos essa mesma ideia em Colossenses 1:13, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, entenda aí a questão do reino, éramos dominados, éramos súditos das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, né? Então agora a gente mudou de reino. Éramos reinados pelas trevas e agora fomos transportados, né, para um reino novo, né, um reino do Filho amado de Deus, ou seja, no reino de Cristo. Somos súditos de um novo rei. Outro versículo, aqui foi uma defesa que Paulo estava fazendo para o rei Agripa, e ele, nessa defesa, Atos 26:18, diz assim: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Novamente, a ideia de poder e domínio, né? Nós que morremos para o pecado, antes o pecado reinava em nossas vidas. Quer dizer, nós obedecíamos a ele de uma maneira, vamos dizer, cega, ou seja, seguíamos as suas ordens sem questionar. E agora mudou o rei, mudou o reinado, e a gente está, né, sob nova direção, vamos dizer assim. Sabe aquelas lojas que você vai lá no centro quando muda de dono? Pronto. É do mesmo jeito, né? Estamos sob nova direção. Quem comanda a nossa vida é outra pessoa. Aquele antigo dono morreu, acabou-se. E agora é uma nova perspectiva, é um novo dono, somos uma nova empresa. Tá? Ainda nessa questão de ilustração, nós podemos ilustrar também essa ideia de mudança de reino como se um país, vamos supor que nós vivêssemos num determinado país, que fosse reinado por reis maus, por pessoas más. E um certo exército do bem, né, um exército bom, invadisse esse país, né, esse país ele fosse invadido por esse exército bom, né, um exército excelente, um exército moral, um exército correto, um exército justo, uma nação justa, invadisse o nosso país e agora eles reinassem no nosso país. E aquele reinado mau, aquele exército mau, aquele governante mau, fosse destituído do poder. Porém, ao entrar esse exército bom, esses maus, ou os maus governantes,
ou o mau exército, não fosse embora ou não fosse totalmente destruído. Eles ficassem no meio do mato, vamos dizer assim, intocado, só observando, analisando e formando uma guerrilha, para que, num determinado momento, ou num momento certo, eles viessem a atacar novamente. E aí fazia guerrilha, tentava maneiras para destituir esse novo rei, tentava formar rebeliões. Esse exército não foi completamente destruído ainda, todos não foram mortos ainda, mas estão escondidos, né? Estão escondidos esperando alguma oportunidade para tentar atacar de novo, né? Essa ilustração exemplifica a nossa vida. Cristo, ele é o exército bom, Satanás é o rei mau, ele invadiu a nossa vida, né? E entrou e destituiu, né, Satanás, as suas trevas, a sua filosofia de vida, destituiu da nossa vida. Porém, eles permanecem tocaia, atrás da moita, esperando oportunidade para tentar atacar de novo ou tentar desestabilizar esse novo rei, esse rei bom. Então, é mais ou menos a ideia do que quer dizer com morremos para o pecado. Nós não temos mais necessidade, né, de obedecer. Deixa eu passar aqui, pronto. O pecado ainda está no seu interior, tentando exercer uma certa influência dentro de você, isso é fato, né? Ele ainda exerce uma certa influência, porém, como antes, não mais como antes, mas somos capazes de resistir e rebelar contra o pecado. E apesar de você poder obedecê-lo, embora você vai fazê-lo, né, permanece o fato de que você não tem mais de obedecer, né? Você não precisa mais obedecer ao pecado. Antes, você obedecia, assim, vamos dizer, sem questionar. E agora, você pode dizer não. Você tem essa condição de dizer não. Ele ainda está lá, ele ainda está tentando fazer a sua filosofia, mas você tem condições, você está sob nova direção, sob um novo reinado, e tem condições de se rebelar contra esses pecados, esses ditames. Coisa que antes não. Você fazia por fazer e achava bom e não tinha essa luta que você tem hoje, né? E agora é diferente. Então, por isso que o texto diz que nós morremos, agora que vocês morreram para o pecado. É diferente, nós não podemos viver nele. Uma vez que você morreu para ele, você está sob nova direção, não adianta você ficar ainda vivendo às custas, vamos dizer assim, a obediência do pecado. Você tem condições de falar, não, eu não quero viver dessa mesma maneira, tá? E aqui vem a união com Cristo, né? E isso faz mais evidente, né? Porque fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, né? Lembra que no começo eu falei sobre a nossa união com Cristo? Então, a ideia é essa, né? A ideia é que nós vivamos de uma maneira diferente, né? Vivamos como Cristo. E aí dá um exemplo aqui, uma ilustração sobre o batismo, né? Se nós somos um em Cristo, e tudo o que é de Cristo, como nós estudamos a semana passada, é nós,
ou seja, tudo que aconteceu com Cristo acontece conosco, então fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Aqui é uma defesa muito, muito clara do batismo por imersão, né? Vocês sabem que há várias ideias quanto à forma de batismo, né? A mais comum é por aspersão, a vertente contrária mais comum é por aspersão, né? Onde você pega um pouco de água e joga em cima da cabeça, né? E a ideia do batismo por imersão, a qual há um mergulho, né? E levanta, né? E a ideia é essa, né? Com Cristo nós fomos sepultados pelo batismo, ou seja, morremos, e assim como Cristo foi ressuscitado, nós somos ressuscitados em Cristo para uma nova vida, né? Então, o que aconteceu com Cristo acontece conosco, por isso que a doutrina da união com Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Da mesma forma, nós morremos e ressuscitamos. Fomos mergulhados, né? Enterrados, morremos e ressuscitamos. Aqui também a outra doutrina do sepultamento de Cristo, né? Se Cristo não tivesse sido sepultado, a doutrina da ressurreição ia perder um pouco do seu valor. Porque, imagine se Jesus ressuscitasse da cruz. Então ia ser muito questionado essa ressurreição. Não, ele não morreu na cruz, ele dormiu, ele desmaiou e tal. Mas Jesus Cristo foi sepultado. E só é sepultado quem é de fato, ou quem está de fato morto. Então Cristo foi sepultado com ele na morte. Nós fomos sepultados com Cristo na morte. Morremos para o pecado, morremos para o estilo de vida, morremos para uma conduta de vida errada, morremos. E agora, como Cristo ressuscitou e saiu dessa sepultura, nós temos uma nova vida. Então, a ideia é da doutrina da união com Cristo. Tudo o que aconteceu com Cristo acontece conosco também. E esse é um dos outros fatos importantes que aconteceu com Cristo e acontece conosco também. Morremos para o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, nós vencemos o pecado e agora estamos com uma nova vida, sobre um novo rei, uma nova perspectiva de vida. O próximo versículo vai trazer essa ideia um pouco mais amplificada, né? Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Ou seja, uma nova vida. Morremos com Cristo para uma velha vida e agora uma nova vida com ele. A gente tem e podemos desfrutá-la com certeza. Então, essa analogia do batismo, essa ilustração da morte e da ressurreição de Cristo, mostra a resposta da pergunta. Então eu posso pecar à vontade? A resposta é obviamente não. É óbvio. Não dá para continuar no pecado. Por que não dá para continuar no pecado? Porque nós morremos com Cristo, né? O pecado não tem mais domínio, poder sobre nós, e agora nós estamos numa nova vida. Aqueles que professam a fé de Cristo demonstram e desejam e estão sendo trabalhados para ter uma nova vida. Aquela vida do passado morreu. Então, se você acha essa forma, então é um absurdo pensar assim. Porque nós somos um com Cristo. Morremos com ele e agora temos uma nova vida, uma vida diferente. Então é um absurdo pensar dessa forma. Então quer dizer que eu posso pecar à vontade, que eu vou ser salvo. É um absurdo, porque você morreu com Cristo. Você está morto
causa dos seus pecados. O pecado não tem mais poder, ele não reina mais sobre você. E agora você tem uma nova vida como Cristo. Como nós somos cristãos, né, de fato, seguidores de Cristo, então, se você acha ou vive dessa forma, achando que eu posso pecar à vontade, então você não é um seguidor de Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou, e você não morreu, e por não ter morrido, não tem como ser ressuscitado. Então, essa linha de pensamento, Paulo explica de uma forma bem clara, bem didática, que a pessoa que pensa dessa forma está muito, 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 muito equivocada, tá? Então, quero que você também pense dessa forma e mude, se você pensa assim, né? A respeito da sua união com Cristo, né? Você agora é unido com Cristo, você professando essa fé nele, né? Você morreu para uma velha vida, para o pecado, não tem mais o domínio do pecado, e você agora pode dizer não, e ressuscitou, que é algo forte também, para uma nova vida com Cristo e desfrutar dessa nova vida em Cristo. E essa é a maior bênção que nós podemos desfrutar e ter. E isso, essa nossa união com Cristo, gerou em nós uma nova identidade. Nós temos algo novo, uma nova, um novo eu, vamos dizer assim. Pronto, referência aqui embaixo, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem, nossa velha humanidade, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Novamente, a ideia de reino, de domínio. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, a ideia de crucificação, de estar morto, como Cristo foi crucificado. A nossa velha vida ficou lá atrás, a nossa natureza foi morta e nós estamos livres da sujeição do pecado ou do domínio do pecado. Tá? Romanos 6,6. Então, não sejamos mais escravos do pecado. Ser escravos do pecado é que você tem que fazer tudo o que o pecado manda. Você não precisa mais. Você tem uma nova identidade. Você tem um novo Senhor. E isso faz nos levar ao nosso último slide. Quando alguém está unido a Cristo, tudo muda. Porque quem ele é, mudou. Existe um novo eu. No começo da aula, eu disse que o Evangelho proporciona mudanças radicais na nossa vida. Mudanças profundas e verdadeiras, né? E isso se dá por quê? Porque você tem um novo eu, né? Você é uma nova pessoa. É tão forte isso, né? Que você morreu com Cristo, ou seja, a sua pessoa morreu e agora você ressuscitou. Você é uma nova criatura, é uma nova pessoa, né? Aquilo que você gostava talvez antes não seja necessariamente que você goste agora. Novos hábitos foram adquiridos, uma nova vida foi adquirida, né? Então você é uma nova pessoa, teu novo eu. E isso traz uma outra afirmação. Quando um cristão peca, ele age contra a sua identidade. Então, não é se você pecar, mas quando você pecar, você está agindo contra aquilo a qual você foi criado. Está agindo contra a sua nova
identidade, porque a sua identidade é ser como Cristo. E isso mostra, isso traz a ideia de que você é uma nova pessoa. Tudo se mudou. E quando eu peco, eu estou fazendo algo contra aquilo, contra a minha própria pessoa. Mudou o novo, contra esse novo eu. Então, por isso que tem um aspecto da luta, por isso que tem um aspecto do novo senhorio, enfim, porque você é uma nova pessoa. E as coisas passadas já morreram em Cristo e agora você é uma nova criatura. Aí a pergunta é, para a gente poder trazer para a próxima semana ou próxima aula, né? Se você acredita nisso de verdade, né, que não tem de pecar, você não tem de pecar, que diferença isso faz na sua vida? Você não precisa pecar mais. Pensa, isso faz para você. Pense nisso, isso é um assunto para a próxima semana. Se eu não tenho mais aquela identidade velha, então por que eu peco? Porque eu tenho o desejo de pecar depois depois que eu faço aquilo que desagrada a Deus. Por que eu tenho que fazer isso, né? Então a gente encerra essa aula e Josi vai encerrar a gravação. E se você quiser compartilhar, quiser fazer alguma pergunta, a gente pode conversar, que temos ainda um tempo ainda na sala para conversar, tá bom? Obrigado, Joãozinho, aí pela gravação.